Iniciando então nossa conversa sobre o terceiro capítulo do livro O Cérebro que Diz Sim. Eu já vou começar falando aqui, enquanto isso vocês vão entrando. Eu tento sempre iniciar uma conversa, assim, porque depois o vídeo ele fica gravado, né? E quem tá me acompanhando depois consegue também assistir bem direitinho. No primeiro capítulo do livro, então, nós falamos sobre a introdução, né? E como o cérebro funciona. Qual o funcionamento do cérebro, como o cérebro é formado, que nós temos duas partes do cérebro, nós temos a parte de baixo e a parte de cima do cérebro, que essa parte de cima, ela precisa ser desenvolvida conforme as experiências, conforme a vida vai passando, elas precisam ser desenvolvidas, senão a gente sempre vai ficar a gente sempre vai ficar utilizando a parte de baixo do nosso cérebro, que é uma parte mais do cérebro que diz não. Então a gente vai utilizar essa parte com raiva, com medo, né? Usando sentimentos negativos mesmo, que eles são importantes para nossa vida. É importante que a gente sinta medo, que a gente sinta raiva, para que a gente tenha uma vida completa, né? E a criança também precisa sentir essas coisas. Então, oi, Bruno, oiê. Então, a criança, ela precisa sentir medo, sim, ela precisa sentir raiva. Não é que, falando do cérebro que diz sim, às vezes soa que a gente só quer construir o sim e deixar esse cérebro de baixo de lado. E não é isso. Mas a gente precisa construir essa parte de cima para que a criança seja equilibrada. E aí entra o capítulo 2, que foi o meu último vídeo, antes das estratégias. O capítulo 2 traz a parte do equilíbrio e explica entre a zona vermelha e a zona azul. A zona vermelha é quando o cérebro entra naquele estado de euforia, de explosão, que é quando nossos batimentos cardíacos eles ficam mais rápidos, ficam mais acelerados, a nossa pele fica mais vermelha, a gente sente mais raiva, os dentes cerram, os nossos músculos contraem. Essa é a zona vermelha. Há pessoas que elas vão muito mais fácil para a zona vermelha e há pessoas que vão muito mais fácil para a zona azul. A zona azul é a zona onde a pessoa se fecha, onde a pessoa sente uma tristeza enorme, onde a pessoa não quer conversa, quer distanciamento, quer assim, um congelamento. É uma fase que a pessoa... Não sei, minha internet parece que não está funcionando. É uma fase da pessoa que ela fica mais assim reclusa. E a faixa verde, a zona verde, que fica no meio, que é o equilíbrio. Então, há pessoas que vão muito mais fácil para a zona vermelha, há pessoas que ficam muito mais facilmente na zona azul. E a gente tem que desenvolver mecanismos, desenvolver habilidades e competências para que a gente fique no meio, na zona verde. Claro, vão acontecer vezes que a gente vai para vermelha? Vão acontecer vezes que a gente vai para azul? Vão. Porque a vida não é assim um conto de fadas, né? Então, o terceiro capítulo nos traz reflexões de como a gente pode permanecer nessa zona verde do equilíbrio e como a gente pode retornar para ela quando as coisas não dão certo, quando as coisas tendem a ir para vermelho ou para azul, o que a gente pode fazer para ficar na zona verde e para expandir essa zona verde. Então, ele nos traz a questão da resiliência, que é o título do terceiro capítulo. A resiliência, ela acontece da forma que, se a minha experiência não está sendo boa, se a experiência da criança não está sendo boa, ao invés dela se frustrar, né, e ficar com raiva da situação e ir para a zona vermelha, ou ela se frustrar e chorar muito e não querer mais fazer as coisas e ir para a zona azul, a resiliência é, mesmo que ela vá para essas zonas, ela volte para o seu equilíbrio, né? E que ela aprenda com o tempo a expandir esse equilíbrio, a expandir essa zona verde, tá? Então, quanto mais larga, eu vou lendo uns trechos do livro, tá? Quanto mais larga essa janela de tolerância em momentos difíceis e emoções desconfortáveis, mais resilientes eles serão diante de adversidades, em vez de se descontrolarem quando as coisas não dão certo como eles esperavam. Ter resiliência é recuperar o bom estado. Diz respeito
a capacidade de voltar da zona vermelha ou azul para a zona verde, de retornar do caos ou da rigidez e recuperar a harmonia dentro da janela de tolerância. No estado do cérebro que diz não, as crianças sentem medo, ameaça e reatividade. Sentem-se intimidadas por complicações imprevistas e incapazes de manter o controle sobre o próprio corpo e sobre as próprias emoções e decisões. Muitos pais presumem que o objetivo é extinguir o comportamento indesejado, fazê-lo cessar ou desaparecer. Essa é uma parte que eu achei muito interessante, não só falando de crianças, mas quando a gente, adultos, quando a gente sente coisas, a gente quer que esse comportamento ele desapareça, né? Então acontece uma situação de frustração na minha própria vida e eu sinto raiva ou eu sinto tristeza. E ao invés de eu sentir isso, entender o meu sentimento, entender o porquê que eu estou assim, o que eu posso fazer de diferente na próxima vez, aí eu decido simplesmente deixar isso de lado e fazer outra coisa para ocupar a mente, sabe? Então, as crianças também acontece a mesma coisa, porém, elas não têm essa capacidade ainda de pensar assim, mas por que será que eu estou sentindo assim? Por que será que eu estou sentindo raiva? O que pode ter acontecido que me deixou tão triste? O que eu posso fazer da próxima vez? Elas não possuem essa capacidade de ter esses pensamentos próprios ainda. O que elas precisam? Do adulto preparado. Elas precisam de um adulto que esteja ali com elas com uma forma de apoio. Então, esse adulto não pode, quando ela sente raiva ou tristeza, não pode chegar para ela e, sei lá, oferecer um doce, oferecer uma tela, oferecer recompensas, oferecer castigo também, né? A gente não pode fazer isso com elas porque elas precisam desses sentimentos. Elas precisam sentir as coisas verdadeiras como são e construir capacidades e habilidades para lidar com elas. Então, não adianta nada a gente ficar fugindo dos nossos sentimentos, porque depois a vida adulta ela cobra a gente, né? E aí a gente vai ter que ir lá resolver na terapia essas questões. Então, tanto para as crianças quanto para os adultos, eu enxergo dessa forma. Não é que ele fala no texto que a gente tem que sentir as coisas, mas eu enxergo dessa forma o que ele quer falar. Quando a criança se comporta mal, entre parênteses, quando ela se comporta mal, quando ela tem esse comportamento explosivo que a gente não gosta, que a gente desaprova, que a gente diz, meu Deus do céu, né? E tem muitos dias que a gente está cansado. Eu falo da minha experiência como professora, né? Mas as mães com certeza têm esses dias assim que estão tipo, nossa, eu não aguento mais ouvir a voz da criança, sabe? Dá um cansaço. Só que a gente tem que pensar numa educação sempre a longo prazo, não a curto prazo. Então, a curto prazo, depois ele vai falar ali, que o objetivo é o equilíbrio. A longo prazo, o objetivo é a resiliência. Por que a longo prazo é a resiliência? Porque a resiliência ela vai servir muito para a nossa vida adulta. Como eu falei, quando a gente sente, quando os adultos sentem raiva, tristeza, a gente não pode ficar fugindo disso. Nós temos não que enfrentar isso, mas a gente tem que sentir e pensar, raciocinar o porquê que a gente está sentindo, ir atrás dos motivos e pensar em habilidades e coisas que a gente pode fazer quando a frustração acontecer de novo e não reagir de uma forma totalmente emocional. Então, esse é um comportamento problemático, é na verdade uma mensagem que as crianças estão nos dizendo. Preciso de ajuda para construir capacidades em determinada área. Ainda não consigo fazer isso bem. Portanto, o foco primordial quando os filhos estão encarando uma dificuldade não deve ser livrar-se do mau comportamento, extinguindo o caos da zona vermelha ou a inflexibilidade da zona azul, mas imaginar o que é possível acrescentar, as capacidades para enfrentar melhor a situação da próxima vez. Então, quando as crianças estiverem em alguma situação que sintam muita raiva, que sintam muita tristeza, nós precisamos estar ali do lado delas como um apoio, né? E realmente fazendo reflexões com ela. O que a gente pode fazer da próxima vez? Como se na próxima vez acontecer a situação de novo com você, o que você acha que pode fazer?
principalmente em discussões de duas crianças, né, dois irmãos ou dois amiguinhos, que acontece bastante de competição por brinquedos ou por brincadeiras. E aí a criança se irrita uma com a outra, acabam brigando. Não basta simplesmente um pedido de desculpa. E sim a gente conversar, a gente entender o que cada um está sentindo, acolher os dois, tanto o agressor quanto o agredido, e entender os motivos disso e perguntar realmente o que a gente pode fazer de diferente, o que você pode fazer de diferente a próxima vez que seu amigo pegar seu brinquedo da mão, né? Então é isso que a gente vai construindo com as crianças e não um negócio de tipo para de chorar ou quando a criança está se comportando de um modo raivoso, a gente dá um castigo para ela. Ou até mesmo aquela tabelinha que eu já vi, que daí tem uma tabelinha assim de comportamento. Aí, eu dou até risada, porque é inacreditável. Aí tem uma tabelinha de comportamento. Se a criança se comporta tudo bem, muito bem todos os dias, no final de semana ela ganha uma recompensa. Essas coisas de recompensa, de tela, de doce, de castigo, isso faz muito mal para a questão da resiliência, porque a criança não vai conseguir construir habilidades para lidar com situações difíceis no futuro. Porque no futuro, na vida adulta, ou até mesmo na vida adolescente, não há essa parte da recompensa ou do castigo. Né? As coisas são muito difíceis, então a gente não pode ficar criando crianças que não saibam lidar com frustrações, porque a vida é cheia de frustrações. Claro, a gente também não vai criar crianças só na base da frustração, porque aí a frustração ela pode ser também tida como algo muito ruim. Então ele fala nesse livro da gente construir capacidades para que elas consigam lidar com esses sentimentos, com essas situações ruins, né? Sentimentos e situações ruins. Então ele até traz um livro, um exemplo, vou mostrar aqui, ó, que é um menininho que brigou com outro menininho, né? Bem parecido com o exemplo que eu dei agora. E ao invés dele chegar, ao invés do adulto chegar para a criança e falar assim, pare de bater no seu irmão quando você está nervoso, né? Fazer algo mais agressivo. Ele pergunta, ele fala assim, tudo bem ficar nervoso, mas como você poderia reagir sem bater? Então é essa questão que a gente tem que sempre falar com as crianças e falar com nós mesmos. Tudo bem eu me sentir assim, tudo bem eu sentir raiva, tudo bem eu sentir tristeza, mas o que eu posso fazer de diferente, né? Como é que eu posso agir da próxima vez que acontecer uma situação parecida? Deixa eu tomar uma água aqui. E além de fazer perguntas, né? O que você pode fazer da próxima vez? Como você pode reagir? Nós temos que preparar as crianças para desafios, para coisas difíceis. Porque se a gente, como eu falei ali, se a gente só faz, deixa a criança se virar muito sozinha, assim, e ela lida com muitas frustrações, a gente não está ali como um apoio, isso vai ser uma coisa muito ruim para ela e ela pode exatamente ficar naquela zona azul, né, da tristeza, da depressão, de não querer fazer as coisas, de não ter coragem para agir. Então, ao invés de nos concentrarmos apenas em extinguir o problema, em extinguir esse comportamento inaceitável, mas de certa forma é um comportamento ruim para a criança, não só para nós temos que fazer talvez práticas com elas para que elas consigam, com o tempo, lidarem com as coisas, lidarem com situações frustrantes, lidarem com sentimentos frustrantes. Então, ele conta no livro uma situação de uma menina que quer começar a ir dormir fora de casa. E ela tem medo de dormir fora de casa. Então, ao invés da mãe falar assim pra ela, então você não precisa ir, né? Tipo, aceitando que ela tá com medo, ou ao invés de forçar ela, não, você vai ir porque você já tem idade suficiente, você já é grandinha o suficiente. E a gente ouve muito isso, eu ouvi muito isso quando era criança, você já é grandinha o suficiente. Não, você já é uma mulher, você já é uma moça. E eu ainda era criança.
Então, tá me perdi. Então, ao invés dela forçar a menina a ir dormir na casa das amigas, a mãe dela começa a fazer práticas com ela de dormir fora de casa, fora de casa. Dormir no sala, fazer o acampamento, e aos poucos, né, fazendo com que ela vá dormir na casa de parentes, para depois ela ir dormir na casa das amigas. Então, o que eu tiro de lição dessa parte do livro é que muitas vezes a gente não precisa forçar e a gente não precisa aceitar, mas a gente tem que ir abrindo portas, né, facilitando algumas coisas, alguns caminhos, para que a gente chegue naquilo que a gente quer. Quando vemos o comportamento de nossos filhos como comunicação das capacidades e estratégias que eles precisam construir e desenvolver, nossas reações serão mais direcionadas e compassivas e mais eficientes. Isso porque essa perspectiva nos permite ver que nossos filhos precisam de ajuda e estão tendo uma fase difícil, e não apenas fingindo ou dificultando as coisas para nós. A receptividade versus reatividade. A reatividade bloqueia a resiliência, a receptividade a promove. Então, como eu havia falado ali antes, o objetivo de curto prazo nós temos o equilíbrio. O objetivo de longo prazo é a resiliência da criança. Expandir a janela de tolerância é, em parte, permitir que as crianças enfrentem adversidades, decepções e outras emoções negativas, e até mesmo que fracassem. E é assim que elas criam coragem e perseverança. Então, muitas vezes, a gente ou dá limites demais para as crianças ou não dá limites. Quando a gente não dá limites para as crianças, elas não sabem lidar com essas decepções e com esses sentimentos negativos, porque elas estão acostumadas a poder tudo, a fazer tudo, a ter tudo. Então, quando acontece uma questão de frustração da vida da criança ou do adolescente, ou do adulto mesmo, que passou essa vida inteira tendo tudo, fazendo tudo que queria, né? E não acontecendo nenhuma consequência com ele, consequência que eu digo não é castigo, tá? Consequências. Acontece que essa criança, adolescente ou adulto, quando se deparar com alguma coisa negativa, alguma situação, algum sentimento negativo, vai se sentir extremamente frustrado, que não vai saber lidar com esse sentimento. Então, desde pequeno, nós devemos impor limites às crianças. Ele diz no livro, impor limites. Mas, na visão Montessori, que é a que eu trabalho aqui com vocês, nós devemos ter a parte do combinado com a criança, né? Muitas vezes, sim, a gente vai ter que falar não, né? Vai ter que dizer não, mas esses não são os limites em Montessori, que é quando a criança vai se machucar, quando ela vai machucar o outro e quando ela vai machucar o ambiente. Fora isso, é só combinados. Então, nesses combinados, a gente tem que ter combinados com as crianças que elas participem das próprias decisões, dos combinados da família, das regras da família, das regras da escola, da sala de aula. E isso elas vão aprendendo com o tempo a serem mais resilientes, a aprenderem a lidar com situações frustrantes, porque nem tudo vai ser como elas querem, nem tudo elas vão ter, nem tudo elas vão fazer. O cérebro que diz sim resiliente, ele implica em ensinar as crianças que momentos e tempos difíceis são inevitáveis. Então, em vez de ir ao seu socorro ou protegê-las de qualquer emoção ou situação problemática, é importante passar por esses momentos com elas, ajudando-as a criar resiliência para enfrentar contratempos e tomar decisões acertadas em meio a uma tempestade emocional. Então, além de impor limites ou não impor limites, há muitos pais que, como eu comentei no capítulo 2, há muitos pais que evitam que as crianças passem por situações difíceis, seja lá elas qual forem, tá? Desde que não prejudiquem a saúde e a integridade da criança. Impede que elas passem por situações difíceis e vão fazer por elas as coisas, né? Então, ao invés da criança passar por aquilo sozinha, aprender,
sei lá, qualquer coisa que seja. Ao invés dela aprender por ela mesma, ao invés dela ter essa capacidade, essa autonomia de fazer as coisas, os pais fazem por ela. Então, o que ela vai aprender? Nada, porque todo mundo faz as coisas por mim, então eu não tenho que fazer nada. Problema muito grande. Quando essa criança cresce, vira adolescente, principalmente, aí os pais querem que ela limpe o quarto. Aí os pais querem que ela faça as coisas. Aí os pais querem que ela limpe a casa. Mas ninguém ensinou ela a limpar a casa. Ninguém ajudou ela a fazer as coisas quando era criança. E aí os pais exigem que esse adolescente ou adulto faça as coisas de uma hora para outra. Mesma coisa com comida. A cozinha é o coração da casa. E muitos pais não deixam a criança ficar na cozinha, não fazem ela participar das atividades de culinária, né? Porque, tudo bem, a vida é muito corrida. Mas, com o tempo, depois, o adolescente vai querer fazer as coisas por si mesmo e não vai saber fazer. Ou o adulto vai querer fazer, não vai saber fazer. Porque não teve essas oportunidades quando criança. Então, ao invés dos pais sempre super protegerem as crianças, sempre fazerem as coisas pelas crianças, eles devem deixar com que ela seja autônoma, seja independente. E quando acontecer alguma coisa, seja de frustração, seja de sentimentos ruins, porque nem sempre alguma coisa precisa acontecer para a gente se sentir triste ou com raiva. Às vezes a gente simplesmente está assim. Quando isso acontecer, nós não temos que resolver nada pela criança ou pelo adolescente. Nós temos que estar lá com elas, com as crianças. Temos que estar lá de apoio, conversando. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa na escola, né? E essa criança... E aí o professor chama os pais. Aí, ao invés dos pais conversarem com a criança, entender o que aconteceu, por que ela se sentiu daquela forma, o que aconteceu antes, né? Que às vezes os professores não veem tudo. O que aconteceu antes, para ir lá falar com a professora. E falar com a professora não quer dizer resolver os problemas da criança, é escutar o lado da professora. Os adultos precisam ouvir as crianças e precisam estar com as crianças e pedirem o que você pode fazer, filho, da próxima vez. Me conta o que aconteceu. Como que da próxima vez você pode agir, né? Então os adultos têm que parar com essa mania de fazer tudo pelas crianças, porque senão as crianças e adolescentes não vão ter essa resiliência de passarem por situações difíceis e passarem por sentimentos difíceis e saberem lidar com eles. Elas vão ir ou para a zona vermelha ou para a zona azul, que eu expliquei no meu outro vídeo, caso vocês não tenham visto. Então aqui tem no livro um exemplo de uma mãe fazendo um tema com o filho. E aí, ao invés de ela resolver o tema pro filho, né? Tem muitos pais também que fazem os temas dos filhos. Então, ao invés de ela resolver o tema dos filhos, a tarefa de casa, ela diz assim: sei que a álgebra é difícil, né? Eu estou vendo que você está se esforçando. O que essa tirinha aqui quer dizer? A mãe simplesmente está ali com a criança, está ali com um apoio, está ali presente. Um outro problema muito grande que nós temos nessa sociedade de hoje é que os pais não estão mais presentes com a criança. Eles podem estar junto, mas presentes é outra coisa. Então, muitas vezes a criança precisa dessa presença inteira, nem que seja para sentar do lado para fazer o tema. Se tu não sabe de álgebra, eu também não sei de álgebra. Tudo bem, né? A gente não tem que saber tudo porque a gente é adulto. Mas a gente pode estar ali como um apoio. Vou dizer, ó, eu tô aqui, vou ficar aqui com você até você terminar seu tema. Se você não conseguir, a gente pode buscar na internet respostas. A gente pode buscar na internet vídeos, alguma coisa assim. Estar ali como um apoio real, presente, inteiro. Aqui ele fala que às vezes temos que permitir que nossos filhos sofram até fracassem, sem correr em seu socorro e privá-lo dessas valiosas lições de construção de resiliência. Que é sobre isso que eu estava falando antes, né? E aí ele fala sobre o equilíbrio entre pressão e colo.
Às vezes, temos pais adultos, né, não só pais, mas professores também, que fazem uma pressão muito grande na criança, porque ela não quer fazer alguma coisa, ou ela não consegue ainda fazer alguma coisa, o adulto fica forçando ela a fazer isso. Então imagine naquele assunto que eu estava falando antes, da menina que ia pousar na casa da amiga, e ela tinha medo de dormir sozinha e de dormir fora de casa. Imagina se a mãe, ao invés de criar habilidades e capacidades para que ela fizesse isso sozinha, né, se ela fosse aos poucos ajudando a menina a dormir fora de casa, imagina se ao invés disso ela simplesmente forçasse que a criança fosse lá na casa da amiga. Não, você vai sim, vou te levar lá e vou te deixar lá e tu vai aprender a dormir sozinha lá. Isso não, ela não vai aprender, gente. Ela vai ficar com ou um trauma, ou ela vai se sentir assim negligenciada, colocada de lado totalmente, vai se sentir triste e frustrada. Ou o colo, né? Que a gente tem que se manter entre esses dois. Não dar tanta pressão para a criança fazer as coisas, o adolescente fazer as coisas, mas também não dar tanto colo. O dar colo, ele é metafórico, tá, gente? Não é dar colo de abraçar, que a gente sempre tem que dar colo. Isso é outro assunto. Mas o dar colo que eu tô falando é tipo assim, eu queria muito dormir na casa da minha amiga ali nessa situação, mas eu tô com medo. E daí a mãe diz, então tá bom, então não vai. Né? Aí que constrói também. Não adianta muita coisa. Então, assim, a gente tem que ficar no meio desses dois pontos. A gente não pode pressionar tanto a criança a fazer as coisas que não quer, porque às vezes elas querem, mas acho que não consegue. Quanto não pode tanto dar colo. Um exemplo disso é alunos, né? Eu sou professora, já fazem 7 anos de inglês, e tem alunos que eles não querem, não é que não querem, eles dizem que eles não conseguem aprender. Porque eu não consigo aprender, porque isso não entra na minha cabeça, porque eu não consigo. Não. E aí, tudo bem, são adultos, mas assim, eu tenho que ficar no equilíbrio. Se eu der muita pressão do tipo assim, não, porque você vai aprender. Como assim? Tu vai aprender sim, né? E botar uma pressão muito grande, capaz de eles não fazerem mais aula. Ou se eu disser assim, então se tu não quer, se tu não consegue aprender, tudo bem, aí você não aprende então não faz mais o curso. Aí também não aprende nada. Então a gente tem que ficar no equilíbrio. O que quer dizer esse equilíbrio? Nós precisamos desafiar as crianças, os adolescentes, para fazerem as coisas. Isso não significa pressionar e muito menos dar o colo. Isso significa que a gente vai colocar eles em certas situações, a gente vai praticar habilidades e capacidades para que eles consigam fazer essas coisas, mas se algo der errado, eles sabem, eles devem saber, eles têm que saber que nós estamos ali por eles e para eles. Então, se der errado, ou se der certo também, porque nós não somos só para o negativo, nós vamos continuar ali. E isso é muito importante, extremamente importante para a autoestima dessa criança. Por quê? Muitas crianças não fazem certas coisas, não porque elas não querem, mas porque elas têm medo de decepcionar os pais. E ele fala disso também no livro. Que as crianças, às vezes, elas não sabem muito bem o que elas estão pensando, se elas querem ou não querem fazer as coisas. Então, elas ficam com medo de desapontar os pais. Os pais que têm esse comportamento mais negativo do cérebro que diz não, eles acabam prejudicando a autoestima da criança. Quando corremos para eliminar um problema que a criança poderia resolver sozinha, cortamos a sua oportunidade de aprender a solucionar uma questão difícil ou entender a sua capacidade de fazer isso. Então imagina, se você vai lá e resolve os problemas da criança, não deixando com que ela aprenda a solucionar sozinha ou não dando esse apoio moral, né? E você vai estar impedindo a sua criança de aprender as coisas, de aprender a solucionar qualquer questão difícil. Isso pode começar ali numa briga de irmãos. Pode começar ali de uma criança pegar da mão o brinquedo um do outro. E isso
vai levar para a vida. Então, depois, na adolescência, na vida adulta, vai ser difícil a pessoa aprender a solucionar uma questão, né? Pressionar significa que você os ensina a manterem-se firmes e entender que podem ser respeitosos e fortes, mesmo quando ficam nervosos de assumir uma posição ou aceitar um desafio. Não devemos pedir para que nossos filhos enfrentem algo sozinhos se isso estiver além da sua capacidade. Portanto, quando eles enfrentam um desafio grande demais sozinhos, devemos lhe dar apoio. Se às vezes os forçamos, pedindo-lhes que façam mais do que seja confortável para eles, outras vezes temos de lhes dar colo, para que saibam que estamos ao seu lado, apoiando-os. Então, a parte da autoestima, quando a gente não dá esse apoio, a criança, se ela se comporta mal, ela pensa que a gente não vai mais gostar dela. Eu me comportei mal, eu fiz birra, né? Então, se o adulto reage com esse cérebro que diz não, que é negativo, isso vai diretamente afetar a parte da autoestima da criança. Não somente a parte de habilidade, capacidade, mas sim a autoestima. E ela vai começar a pensar que ela não sabe fazer nada sozinha. E ela não vai conseguir fazer nada sozinha, né? Como tem esses adultos que eu falei ali antes, que falam que não conseguem aprender inglês. Eu não consigo aprender, não consigo. E fica com isso na cabeça, não consigo. Isso vem lá da infância, gente. Não adianta a gente separar uma pessoa da outra, porque é a mesma pessoa. Então, essa parte do equilíbrio é que nós precisamos pressionar as crianças para elas fazerem as coisas. Mas não é uma pressão de tipo, vai lá e te vira sozinha. Vai lá e faz isso. É uma pressão de tipo assim, o que você quer fazer? É porque eu quero ir lá dormir na casa da minha amiga. E como você vai fazer isso? Não sei, eu tenho medo. Aí você conversa com a criança, né? Assim, tentem achar soluções juntos. Então o que você acha da gente começar a dormir nós duas? Vamos fazer um acampamento num pátio, vamos fazer um acampamento num campo, em algum lugar, né? E aos poucos, fazendo essa capacidade e essa zona verde do equilíbrio aumentar. Então, nós devemos pressionar a barreira, pressionar que a criança faça as coisas, mas de forma cuidadosa. Não vamos jogar a criança lá fazer o que ela está dizendo que não quer, mas também não vamos acolher totalmente. E tudo bem se a criança se sente triste, tudo bem se a criança se sente com raiva, tudo bem se as coisas acontecem errado, porque a vida dá muitas coisas erradas, elas precisam do nosso colo depois, né? Então, aqui tem até uma tirinha da criança indo dormir e o pai dando esse apoio para ele. E ele fala, tudo bem ter medo, eu vou ficar aqui mais um pouco. Quantas crianças não têm medo do escuro, né? Muitas crianças têm medo do escuro. Eu era uma delas, que tinha muito medo do escuro. Então, até a questão do escuro. Ao invés da gente pressionar a criança a dormir no escuro. Não, porque tu vai dormir no escuro, porque tu já é grandinho, porque não sei o quê. Isso é pressionar muito. Fazer uma pressão surreal. Ou acolher. Então eu vou sempre deixar uma luz acesa. Eu vou sempre ficar aqui contigo, vou sempre dormir contigo. E a criança também não aprende mais a dormir sozinha, não aprende a dormir no escuro, né? Então tem que sempre ter o equilíbrio, fazer combinados. Olha, eu vou ficar aqui uns dias, vou dormir com você, mas depois eu vou para minha cama. Vou deixar aqui a luz, mas depois de certo momento eu vou desligar. Vamos combinar uns dias que vai ficar a luz acesa, uns dias que vai ficar a luz apagada. Como você se sente? Tudo na base do diálogo, tudo na base da conversa. Se você forçar ou se você deixar, vai dar ruim. Tem umas perguntas que servem para ajudar vocês a determinarem se os seus filhos precisam de pressão ou de colo, né? Porque quando a gente solta demais, a gente precisa prender um pouquinho. Quando a gente prende demais, a gente precisa soltar um pouquinho para acontecer o equilíbrio. Então, qual é o temperamento e qual é a fase de desenvolvimento dos seus filhos e do que eles precisam no momento?
Tenha em mente que seus filhos podem estar tensos emocionalmente e fisicamente quando enfrentam situações difíceis. 2. Você sabe claramente qual é a dificuldade? Que elementos estão fazendo seu filho resistir a encarar o obstáculo ou a aceitar o determinado desafio? 3. Que mensagens você passa sobre correr riscos e fracassar? Como uma pessoa adulta, você já entendeu a importância de enfrentar os medos e ter disposição para experimentar e falhar? 4. Seus filhos precisam de capacidades para enfrentar um potencial e inevitável fracasso? Mais uma vez, o objetivo não é protegê-los do fracasso, mas ajudá-los a construir capacidades que os levem a vencer dificuldades. Uma das coisas interessantes que eu achei nesse livro, dessa parte, quer dizer, é o conceito do ainda. Esse é um conceito que eu aprendi para minha vida, não só para das crianças, porque eu ainda não tenho filho. Mas para minha vida, eu utilizo isso comigo. É um conceito da psicóloga Carol Dweck. É o conceito do ainda. Quando a criança diz, não consigo, a gente diz, você não consegue ainda. Não estou preparado. Você não está preparado ainda. Isso é uma palavra que eu utilizo para mim. Mas eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo. Aí eu penso, peraí, não estou conseguindo ainda. O que eu preciso para conseguir? Mas eu não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Não posso, não consigo. Ainda. Então, esse ainda, ele é uma palavrinha, mas é uma palavra muito mágica que ajuda a gente bastante. Não estou preparada, não estou preparada para essa situação. Aconteceu alguma coisa, fiquei muito frustrada, fiquei muito braba, muito triste. Não estou preparada para lidar com isso. Ainda. O que eu posso fazer para ficar preparada? Né? Ninguém nasceu preparado, ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu conseguindo fazer tudo. Então a gente tem que utilizar essa palavrinha ainda, que eu acho que vai melhorar bastante a sua vida e a vida dos filhos também. Número 5, acho que é a última pergunta. Você está oferecendo aos seus filhos ferramentas para voltar à zona verde e expandi-la? Uma das capacidades mais importantes que seus filhos podem construir é se acalmar e recuperar o controle quando passam para a zona vermelha ou azul. Um instrumento rápido e poderoso é fazê-los colocar uma mão no peito, sobre o coração e a outra na barriga, e respirar algumas vezes lento e profundamente. Quando a gente respira, quando a gente se concentra na nossa respiração, acontecem umas coisas muito mágicas que eu não tinha ideia disso. Até mesmo a criança. Esses dias eu postei até um vídeo no Stories, acho que eu vou procurar ele de novo, postar depois da live, que é um menininho, pequenininho, e ele tá chorando, ele tá nervoso, tá com raiva. E aí o irmão maior chega pra ele e diz assim, respira, e respira, e respira junto com a criança, assim, ó. Respira. E a criança para de chorar. Então, imaginem essa criança, o que ela não aprendeu, quais capacidades e habilidades não foram construídas com ela ao longo do tempo para que ela tivesse essa capacidade de passar para outra criança menor que quando ele está bravo, quando ele está triste, ele precisa respirar, né? Então, quando a gente respira é bom, né? Porque a gente respira sempre. Mas quando a gente respira e se concentra na nossa respiração, a gente consegue entender o que está passando no nosso corpo, o que está passando na nossa mente. Isso faz parte da meditação também, né? O que está passando na nossa mente, o que está passando no nosso corpo, o que precisa ali o que precisa regular, né? Então, essa técnica que ele mostra aqui no livro é muito interessante, botar uma mão no peito, né, em cima do coração, e botar outra na barriga e respirar profundo. Quando a gente sentir raiva, quando a gente sentir tristeza, ou a qualquer momento do dia, eu acho que isso é muito válido. E temos 2 estratégias para terminar essa live. 2 estratégias para criar um cérebro resiliente. Número 1. Ofereça aos seus filhos segurança, atenção, tranquilidade e proteção. Banhe os seus filhos com os 4 S. Seguro, sustentado, sereno e salvo. Quando os seus filhos sabem que você os apoia,
que está por trás deles e que vai amá-los sempre, independente se eles se comportam bem ou se comportam mal, isso gera a segurança de que eles necessitam e na qual confiam. Esse forte relacionamento cria uma base segura a partir da qual eles podem se aventurar no desconhecido, sabendo que, se a situação ficar difícil, eles podem sempre retornar, que você estará ali. Sobre isso, especialmente sobre isso que é a nossa live, né? Para eles, para as crianças construírem essa parte da resiliência, de tudo bem ficar triste, tudo bem ficar com raiva, mas espera aí, eu posso voltar. Espera aí, o que eu posso fazer de diferente? Ter essa resiliência é muito importante. Estratégia cérebro que diz sim número 2 para criar um cérebro resiliente. Ensine a capacidade de visão mental. A visão mental é uma expressão do autor aqui que significa, em sua forma mais simples, a capacidade de perceber e compreender a mente nossa e dos outros. Então, essa visão mental, ela inclui 3 aspectos: a percepção, a empatia e a integração. Deixa eu só achar aqui aqui que eu tinha anotado. Aqui, ó. Tem uma menina que fala aqui no texto que ela tinha ataques de pânico quando acontecia alguma coisa frustrante. Então, ela teve essa questão da percepção, empatia e integração, porque ela foi na psicóloga e ela começou a descrever o que acontecia com ela e tudo mais, né? Quando ela tinha esse ataque de pânico. Então, ela começou, aos poucos, com técnicas ali, principalmente de respirar, a ter essa percepção do corpo dela. Aos poucos, ela foi criando a empatia. A empatia não é só pelo outro, mas também por si. A empatia, o que eu estou sentindo, como é que eu estou ficando, né? E ela foi fazendo uma integração com os exercícios da psicóloga. Vale muito a pena vocês lerem esse pedaço do livro. Cadê aqui? Só um pouquinho. E daí a parte da integração era ela enfrentar o medo e a ansiedade dela, né? Enfrentar não quer dizer aquela forçação, né? Não quer dizer que ela vai forçar a menina a enfrentar. Aqui. A percepção implica entender a própria mente, autoconhecer-se, autorregular-se. A empatia significa entender a mente de outra pessoa e enxergar a situação com os olhos dela, sentir suas emoções e se identificar com ela. Então, essa parte da empatia com nós mesmos, ela significa o quê? Quando a gente está se sentindo com raiva ou triste, alguma coisa aconteceu, alguma situação difícil aconteceu, nós olharmos para nós mesmos como pessoas de fora. Então, se eu fosse uma pessoa que estivesse vendo essa situação de fora, o que poderia estar acontecendo? O que eu estaria sentindo? Né? Será que realmente é toda essa frustração, toda essa tristeza que eu estou sentindo? Ou será que eu estou indo por um caminho difícil? Né? O que eu posso fazer para da próxima vez não ser assim? Integrar-se é ligar diferentes partes para que elas possam funcionar juntas, seja no próprio cérebro, seja na relação com os outros. Agora eu vou ler uma partezinha sobre essa menina que vai na psicóloga. Tá. Ela tinha o ataque de pânico, né? E ela amava a neve. Aí, a psicóloga dela fez um desenho. Eu vou mostrar aqui pra vocês o desenho. É uma montanha de neve. De um lado, tá escrito Terra do Ataque Pânico, nessa plaquinha ali. E do outro lado tá escrito Terra, relaxe e tenha um bom dia. Ela usou essa metáfora para falar para a criança que o mais legal disso, né, do desenho, é que da próxima vez que você ver os seus medos crescerem tanto e a levarem ao topo da montanha, você vai saber que não precisa descer pela trilha que leva à terra do ataque de pânico. Mas tudo bem pegar essa trilha de vez em quando, né? Tudo bem sentir triste, tudo bem sentir com raiva, tudo bem sentir medo.
Afinal, você estava acostumada com ela e os sulcos são muito profundos. Mas a neve não para de cair. E quanto menos você usar a trilha antiga, mais ela vai ficar coberta de neve. Quanto mais você descer pelo caminho novo, aquele do integrado, que ela aprendeu com o tempo a ter capacidade, mais marcado esse caminho ficará, e será mais fácil descer por ele no futuro. Esse novo caminho se tornará o único a ser usado, e onde o seu trenó estará sempre à sua espera, e você terá um ótimo dia. Eu achei genial essa parte, porque faz a gente pensar realmente, né? Que por muitas vezes as nossas conexões do cérebro, elas podem ficar menores e mais fracas, ou maiores e mais fortes. Depende da ação que nós damos a elas e de quanto as usamos. Então, a metáfora da montanha de neve é muito interessante. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis na vida e eu até falei sobre isso no outro capítulo. E a gente vai e reage com o que a gente já sente. A gente vai e reage com o que a gente está acostumado a sentir, com o que a gente está acostumado a fazer. Muitas vezes isso é o não, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não quero. Ou eu explodo, ou eu fico na M, né? Fico lá triste, depressiva. E com o tempo, se a gente for pensando e repensando capacidades e habilidades para a gente conseguir construir outros caminhos, que é o quê? Refletir sobre a ação. O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Acho que eu posso agir dessa maneira. Vou tentar. E aí, só de você pensar que você vai tentar de outra maneira, já é um salto enorme. Parece pequeno, mas é enorme isso. Para o cérebro de vocês, não só para a vida, mas para o cérebro de vocês. Isso vai construir um caminho que futuramente, se você conseguir sempre utilizar esse caminho de refletir sobre as ações e as suas emoções, isso vai se tornando um caminho livre de passagem. Você vai conseguindo fluir por ele. Você vai conseguir caminhar, você vai conseguir fazer as suas coisas de forma consciente e não explodindo e não se escondendo e não sempre chorando. E tudo bem ir por esse caminho de vez em quando, mas não sempre. Deixa eu ver aqui. O cérebro vai se acostumando com esses novos circuitos, né? O cérebro sempre escolhe um caminho mais fácil. Exatamente. Por sinal, sigam o Diário da Mamãe Integral. Ela fez uma série de lives sobre o cérebro da criança, né? Um outro livro desse mesmo autor. O cérebro ele vai se acostumando com os novos circuitos. A gente vai entendendo. Não é assim, eu acho que por esse caminho é mais fácil. Eu acho que é porque eu quero fazer assim. É o nosso cérebro, tá? É a constituição dele, é como ele funciona. Se acontece alguma coisa ruim, eu vou por o caminho da raiva, vou pelo caminho da tristeza. É o mais fácil para mim, eu conheço isso desde criança. Eu sei que quando alguma coisa ruim acontecer, eu posso chorar, 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 e amanhã eu vou acordar e vai ter passado. Mas o que eu aprendi com isso? Né? Então a gente tem que repensar as nossas escolhas. Eu falo nós sempre, tá? Porque as coisas que ele escreve nesse livro é tão incrível que serve para mim. Então não é só para crianças. A gente tem que repensar as nossas ações. Então, o que eu vou fazer da próxima vez? E ir tentando ter alternativas de comportamentos para que a gente possa viver uma vida mais leve. E com o tempo, com a gente percebendo que aqueles comportamentos novos estão dando frutos, estão dando certo, o outro caminho vai sendo deixado de lado. A gente vai parar de sentir aquela raiva toda, a gente vai parar de sentir aquela tristeza. Quando for uma situação nova, pode ser que a gente volte para esse caminho da raiva e da tristeza. Mas o outro caminho já está trilhado, já está lá, prontíssimo para você usar. Então você também vai pensar, né? Será qual caminho que eu vou? Né? Então muitas vezes a gente age com muita intuição, muito assim fervoroso na emoção e a gente tem que pensar um pouquinho antes de agir, né? Temos que pensar o que a gente pode fazer diferente em várias situações da nossa vida. E as crianças, como é que acontece isso? Se elas não têm essa capacidade ainda
de construir isso, elas precisam da gente. Então, o meu recado, né, pra gente terminar esse capítulo, essa live, o meu recado é: construam capacidade com as crianças de vocês da forma que elas consigam passar por frustrações e que isso não seja um trauma, sabe? Que elas passem por essas frustrações, que você deixe que elas sejam autônomas, que elas sejam independentes, que elas passem realmente, deixe elas passar pelas situações. Claro, se não for uma coisa que vai danificar a saúde delas, né? Mas esteja sempre ali como um apoio. Esteja sempre ali quando algo der errado. Ou quando algo der certo, né? Porque muitas vezes as coisas a gente fica esperando que vai dar errado. Ai, vai dar merda e ela vai correr pra mim. E aí, quando vê, dá certo. E a criança consegue fazer as coisas. E o que ela faz? Ela corre pra ti também. Pra te agradecer, ou pra te dar um abraço, ou pra te dar um beijo, ou pra dizer obrigado. Né? Isso acontece muito também com adolescentes. Né? Acho que mais ainda com adolescentes. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem vários desafios na nossa vida. Aí, se vai dar muito errado, eu sempre pensei assim, se der errado, tudo bem, eu tenho minha mãe. Então, sempre tem como voltar, né? A mãe tá ali, vai dar um apoio. Se der certo, eu também tenho ela para comemorar. Então, são coisas muito boas quando a gente tem uma família que nos apoia, independente se a gente escolhe um caminho ou outro. Apoiar significa estar ali, presente, de corpo inteiro, tá? Isso não significa que se eu for por um caminho assim totalmente, né, que vá me prejudicar, falando de novo dos limites, não posso me prejudicar ou deixar que a criança se prejudique, não posso deixar que a criança prejudique o ambiente. Sem ser essas três coisas, a pessoa pode escolher essas coisas da vida, pode ter os seus caminhos. Mas nós temos que ter apoio, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos uma sociedade, precisamos um dos outros. E mais ainda agora a gente está vendo sobre isso, né? Nós não funcionamos sozinhos, gente. Não tem como a pandemia passar se cada um fizer por si. Não tem como. É uma coisa coletiva. Todo mundo tem que fazer por todo mundo. Então é isso, pessoal. Fica aí meu recado. Apoiem as crianças de vocês. Fiquem do lado das crianças de vocês. Seja na fase ruim, seja na fase boa. Se você, pai ou mãe ou tio, tia, professor, ficar junto com a sua criança nos momentos ruins, nos momentos bons, se você desenvolver com ela essas capacidades de lidar com frustrações, de lidar com situações, de estar ali como um apoio, eu tenho certeza que ela sempre vai voltar, seja para comemorar ou seja para pedir ajuda. Ok? Nos vemos então domingo que vem na próxima live do capítulo 4. Quem quiser entrar no meu grupo de estudos, o link está na bio. Muito obrigada por terem participado. Muito obrigada a você que veio depois aqui e está assistindo a live gravada também. E se você quiser entrar lá no meu grupo, mandar dúvidas, mandar trechos que achou interessante, vocês podem me ajudar, podem participar da live também se quiserem. Tá bom? Um beijo, muito obrigada e até domingo que vem na live. Mas estarei sempre por aqui. Beijo!